ano recebo várias mensagens pedindo a melhor receita de bolo de mel. Comemos bolo de mel para acolher o novo ano. E eu decidi não fazer apenas qualquer bolo de mel porque eu sou Geórgia, eu vou fazer um bolo de mel louco. Começarei com uma esponja de mel. Normalmente, um bolo de mel é muito leve, muito doce e vem em forma de pão. E você simplesmente come como um bolo, sem qualquer decoração ou cobertura, porque é muito doce. Mas o que eu vou fazer é adaptar minha própria receita e criar algo muito bonito e único, vamos dizer. Começarei com um bolo de esponja. Agora vou adaptar minha receita usual de bolo de esponja. Estou começando com meus 250 gramas de manteiga derretida e ela é sem sal. E em vez de colocar açúcar refinado, que eu geralmente uso, estou realmente usando açúcar mascavo claro e funciona na minha receita do mesmo jeito. Vou colocar isso na tigela direto. Agora eu só tenho 200 gramas aqui porque vou adicionar mais doçura com um pouco de mel. Então eu só vou misturar o açúcar. Usa num batidor. E uma vez que está misturado, ele se junta como uma pasta espessa. E agora vou adicionar um pouco mais de doçura. Claramente, por ser um bolo de mel, estou usando mel. Meu mel, na verdade, cristalizou um pouco. Então eu o mantive em um pouco de água quente, o que o deixa bom e solto novamente. Então essa é uma pequena dica para você. E vou adicionar algumas colheres de sopa. Então, a principal doçura virá do açúcar, mas é bom. Adicione mel para saborizar. Agora, tradicionalmente, os bolos de mel são realmente feitos com xarope dourado. Bem, pelo menos a receita que eu tenho. Então é bom realmente colocar um pouco de mel no bolo, se é um bolo de mel. E o que eu vou fazer é um pouco incomum, mas eu vou colocar um pouco de melaço preto. Então é basicamente melaço. E eu acho que isso dá um sabor um pouco mais rico e escuro. Colocarei apenas uma colher de chá de calor. E vou misturar o mel e o melaço com a manteiga e o açúcar. Vou adicionar os ovos agora. Iniciei um pequeno truque. Eu quebro meus ovos em um pote. Ao invés de quebrá-los numa tigela, só dou uma chacoalhada neles. E isso quebra os ovos para você. Quão fácil é isso? Misture isso. Agora, porque derretemos manteiga, as pessoas me perguntam se é ok substituir a manteiga por óleo. E sim, é. Prefiro usar manteiga na cozinha pelo seu sabor agradável. Tem um sabor forte dentro de um bolo. Portanto, ao cozinhar com óleo, você elimina esse sabor. E uma vez que tudo isso esteja bem misturado, eu posso adicionar a farinha. Agora eu tenho aqui uma farinha de autofermentação, então já contém o agente de fermentação. E antes de despejá-la na panela, vou temperá-la com um pouco de canela e gengibre. É simplesmente a época do ano para usar especiarias na culinária. E eu apenas acho que realmente complementa o sabor do mel. Então, uma colher de chá de canela e uma colher de chá de gengibre. E como em todos os meus bolos, uma pitadinha do meu pó de baunilha. Se não sabe o que é pó de baunilha, confira meu tutorial no YouTube. Tudo sobre baunilha, para o qual colocarei um link aqui para você. Então, vou apenas misturar delicadamente as especiarias na farinha e então isso pode ir diretamente para a panela. E junte isso delicadamente. E isso parece absolutamente delicioso e cheira divinamente. Vou trocar o batedor por uma espátula apenas para poder raspar até a última gota de massa. Misture bem para combinar todos os ingredientes. Ligar. E agora posso pegar minhas formas de bolo que eu untei e forrei o fundo e os lados, caso contrário, o bolo gruda. E vou medir a massa em cada uma das formas. E pronto, a massa do bolo está pronta. Quão fácil foi isso? Tudo em uma panela. Vou cozinhar por cerca de 45 minutos, verificando após 35 minutos e dando uma rotação de 180 graus. Se seus fornos estiverem muito quentes, diminua a temperatura em 5 graus. Então eu realmente ajusto o meu para 175, porque o meu termômetro de forno lê 180 quando eu faço isso. Adquira um termômetro de forno e familiarize-se com ele. Então os bolos de esponja estão assando. E eu sempre faço meu bolo no dia anterior ao que eu vou decorá-lo. Vou decorar o bolo amanhã e apresentar algo adicional que precisa ser preparado com antecedência. São decorações de glacê real. Basicamente, vamos fazer algumas decorações. E depois deixá-las secar durante a noite para que fiquem bem duras, e então é literalmente uma questão de pegá-las e colocá-las no bolo.
Você precisa apenas de 200 gramas de açúcar de confeiteiro e uma clara de ovo e um batedor, basicamente. Então, o açúcar confeiteiro pode ir diretamente para uma tigela. Eles simplesmente adoram uma nuvem de açúcar de confeiteiro e entra uma clara de ovo. Agora, esta é uma das raras receitas que eu não peso essas claras de ovo, porque você pode adaptar dependendo da consistência do glacê real. Então, vou deixar isso para bater. E se estiver muito fino, posso adicionar um pouco mais de açúcar de confeiteiro. E se estiver muito grosso, posso adicionar um pouco de suco de limão. Mas basicamente começo devagar para que o açúcar de confeiteiro não vá todo no seu rosto. E então bata bem por cerca de 5 minutos. E deve-se formar uma cobertura espessa que pode ser aplicada com um saco de confeitar, e isso é muito importante. Então, após 5 minutos, o glacê real parece um pouco com merengue. Bem, essencialmente é. É clara e açúcar confeiteiro. Agora isso está grosso, mas ainda tem algum movimento nele. Se estiver muito grosso, você não conseguirá confeitar. Vamos fazer confeitos. A consistência está perfeita. Então, o que eu vou fazer? É que eu vou fazer alguns confeitos com o saco de confeitar. E isso é realmente importante porque estou ficando sem clara de ovo desnatada. Então vou usar isso aqui e colorir algumas colheres de sopa. Preto e amarelo e criar algumas abelhinhas. Com isso agora, o que eu vou fazer com o branco restante é colocá-lo em um saco de confeitar. E isso tem uma ponta número 3, então eu vou preencher isso. E fechar isso. Lembre-se, o glacê real endurece rapidamente. E vou colocar o preto com um bico número 2. E o amarelo com um bico número 4, porque serão os corpos das abelhas. Então, para fazer suas decorações, você precisa de algum acetato, e o que eu fiz foi imprimir um padrão de favo de mel que vou traçar e colocar o papel de acetato por cima e, com um pouco de fita, fixar os cantos para que não se mova. Vou traçar o padrão do favo de mel e basicamente quando estiver tudo pronto. Você deixa secar e ele vai endurecer. Então, como falei, você se levanta e vira uma peça sólida. Então, um exercício para o pulso parece realmente eficaz. Vou criar o padrão de favo de mel que, após secar, endurecerá. Também imprimi padrões menores para variar no bolo. Então, é um pouco mais difícil definir o pequeno favo de mel. Mas eu fiz um pequeno remendo só por precaução. E o que você poderá ver é que quando eu levanto o acetato, você pode ver que o padrão é transferido diretamente para lá. O glacê real endurece rápido, portanto, traço o padrão de favo de mel e faço isso sempre, pois o desenho permite incorporar qualquer tema em um bolo com o saco de confeitar. Se não quiser utilizar um modelo e preferir fazer à mão livre, como farei com as abelhas, o modelo não é necessário. Precisará apenas de um pedaço de acetato que fixarei na superfície. E agora eu vou confeitar pequenas abelhas, então vou começar com uma forma oval de amarelo. Você não quer que fique muito gordo ainda? Não seco, então os manterei planos. Então, como eu disse, coloquei a cobertura preta em um número 2, que é uma das pontas mais finas, porque vou fazer algumas listras pretas nas abelhas. E vou dar a eles um pequeno olho. Então eu fiz os corpos, as listras e agora para as asas. Então vou usar o branco e apenas fazer 2 pequenos círculos acima de cada abelha, e aí você tem algumas abelhinhas fofas. Então, com a decoração de favo de mel e abelhas, vou dar um pouco de branco, e então vou dar um pouco, literalmente vou apenas deixá-los ao ar livre para secarem. Eles precisam apenas de algumas horas, mas sempre deixo durante a noite só para garantir. Então vou deixar esses de lado e verificar meus bolos de esponja. Então os bolos de esponja estão prontos, e eu queria que você pudesse sentir o que estou sentindo agora. A combinação de mel e gengibre e um pouco de melaço está literalmente me dando água na boca. Cheira delicioso. Vou deixá-los esfriar completamente. E depois vou embrulhá-los em filme plástico e usá-los amanhã. E então vou começar com a decoração, então nos vemos de manhã. Dia 2, minhas decorações de ontem estão completamente prontas. E meus bolos de esponja estão bem frios agora.
O último elemento do bolo que vou fazer antes de montá-lo é o favo de mel. Agora, ele não é realmente feito de mel, mas com o tema das coisas, achei que seria um toque legal adicioná-lo ao bolo. É bem simples. Basicamente usei dourado, prateado e um pouco de azul. E então eu tenho em uma panela aqui, e tudo o que vou fazer é adicionar o açúcar refinado. E vou misturar antes de ligar o fogo, porque você realmente não quer misturar enquanto está aquecendo. Então eu misturei, está bastante espesso, mas à medida que aquecemos, vai ficar mais solto. Então eu vou apenas começar a aquecê-lo. E você quer aquecê-lo até 145 graus, quando vai ficar com uma bela cor âmbar. Então eu tenho um termômetro aqui, mas vou me basear principalmente na cor dele, bem como o termômetro. E o que eu tenho à mão é o bicarbonato de sódio e uma assadeira forrada ou algum tipo de recipiente resistente ao calor como este. Já pronto, porque uma vez que você adiciona o bicarbonato de sódio, é muito rápido até que precise ir para aqui, então apenas esteja ciente dos tempos. Então, uma vez que todo o açúcar se dissolveu no caramelo, agora é a hora de realmente deixá-lo e apenas verificar a temperatura. Então, está quase a 145, uma cor âmbar realmente linda. Agora tentarei mostrar nas duas câmeras, mas estarei ocupada fazendo o favo de mel. Então, quando estiver satisfeito com a cor, ele alcançou a temperatura desejada. Basta verificar. Temperatura. Vou tirá-lo do fogo e então rapidamente, de uma vez só, adicionar o meu bicarbonato de sódio. Espero que você consiga ver na câmera lateral o quanto ele borbulha e vai direto para a panela. Não se assuste, mas ele ainda vai crescer na panela. Pode transbordar. Brinque um pouco com isso. Eu sempre subestimo o quanto isso flui. Idealmente você não deveria fazer o que estou fazendo, mas estava prestes a ir para todo lugar. Eventualmente ele desacelera, endurece, e você obtém o delicioso favo de mel. Isso parece bom. E então você quer deixar isso como está por pelo menos uma hora, apenas para que ele endureça completamente. Ok, quase hora de decorar o bolo de mel. Coloquei o favo de mel endurecido no forno por 30 minutos. Eu bati meu merengue suíço em preparação para fazer meu creme de manteiga de merengue suíço que vou saborizar, é claro, com mel. Então é simplesmente aquecer açúcar e clara de ovo em banho-maria até 63 graus e depois bater até o ponto de merengue e deixar esfriar. Tenho um tutorial no meu canal ensinando a fazer creme de manteiga de merengue suíço. Então eu só vou mostrar a última metade para você. Mas eu vou preparar meus bolos esponja cortando-os em 4 camadas uniformes e dando-lhes uma boa umedecida. Então eu vou apenas cortar muito delicadamente uma camada uniforme do topo, como eu costumo fazer, e ele tem essa linda cor marrom. Como sempre, você pode fazer o que quiser com eles. Mas eu estou literalmente salivando e tenho que experimentar um pouco agora mesmo. Isso é delicioso, e eu também consigo sentir o gosto do gengibre, que realmente realça o sabor do mel. Usarei a primeira metade para orientar-me no processo. Vou usar a primeira metade para obter camadas uniformes, notando que está mais escuro que meus bolos normais, devido ao melaço e especiarias adicionados. Agora vou dividir cada um desses ao meio. Então eu tenho 4 camadas planas e uniformes de bolo, prontas para cobrir. Antes disso, vou só umedecê-las com xarope de açúcar. Sei que alguns podem pensar que estou adicionando xarope de açúcar no meu bolo, mas não estou. Vou dar um pedaço desse bolo de mel, não é doce. É sim, o xarope de açúcar é para que o bolo dure mais tempo. Então, se você faz isso 3 ou 4 dias antes. O xarope de açúcar evita sua deterioração e impede que ele fique seco. Sinto que o bolo está bem úmido, então talvez não precise de xarope de açúcar, mas colocarei um pouco por precaução. Então, vou deixar isso de lado até decorarmos o bolo. Vou esperar mais alguns minutos até frio, então vou adicionar a manteiga pedaço por pedaço. Tenho aqui manteiga sem sal amolecida. Comece isso em uma velocidade lenta. Apenas deixe o merengue se juntar primeiro. E então eu vou adicionar a manteiga. Agora,
Uma vez que toda a manteiga está dentro, vou aumentar a velocidade muito levemente e observar até que ela meio que coale e se junte como o creme de manteiga. Então, uma vez que o creme de manteiga esteja pronto, você pode agora dar sabor a ele e então você pode deixá-lo baunilha ou simples. Mas eu vou colocar um pouquinho de mel apenas para continuar com o tema de bolo de mel. Quando me questionam sobre como saborizar meu creme de manteiga de merengue suíço, apenas digo para adicionar o sabor. Então tenho um pouco de mel e vou adicionar 2 colheres de sopa. Vai ficar doce de qualquer maneira, então não vou sobrecarregar completamente. Mas apenas 2 colheres de sopa de mel darão aquele toque agradável de mel. Então, só mais uma raspada para baixo. Tenho aqui um saco de confeitar grande em um vaso para me ajudar a enchê-lo. Vou encher o saco com o creme de manteiga e agora estamos prontos para rechear o bolo. Tudo pronto para decorar. Tenho meu creme de manteiga pronto para usar, então vou adicionar um pouco de creme de manteiga na mesa, meu cartão de bolo e um pano úmido abaixo. Meu bolo de esponja embebido e o creme de manteiga pronto para usar. Mas eu vou apenas para o meu favo de mel, que tem estado a endurecer e, como você pode ouvir, está duro como uma rocha. Então está endurecendo há cerca de 2 horas. É nesse estágio que você quer que ele esteja? Meu Deus, isso é literalmente como o meu paraíso. Então só pode fazer isso quando está totalmente sólido. Então vou realmente invertê-lo e esmagá-lo em pedaços usando um rolo de massa. Agora, sem fazer muita bagunça, você obtém esses incríveis pedaços de favo de mel. E é a parte aerada bem no meio que é o que vou usar para rechear o bolo. Então você deve ser capaz de simplesmente quebrá-lo. E isso vai ficar dentro do bolo. E eu vou ter que tentar algo. Vamos ver como fica. Não posso falar agora, ok, vamos decorar. Primeiro de tudo, como de costume, vou colocar um pouco de creme de manteiga na tábua e seguir com minha primeira camada de bolo. Desta forma, estou usando uma das camadas que tocou a forma do bolo porque é bem plana. E agora vou aplicar uma camada uniforme de buttercream e espalhá-la de maneira plana. E agora vou pegar alguns pedaços de favo de mel. Agora você precisa pegar o que acabou de me ver comer. E eu não conseguia realmente falar, mas o buttercream vai amolecer um pouco o favo de mel, então não será muito difícil de comer e vai dar um sabor incrível. Isso parece incrível e eu mal posso esperar para comer isso. E basicamente vou colocar 3 gotas de buttercream, porque isso vai permitir que a próxima camada de bolo de esponja grude nela. Se não, vai direto no favo de mel. Agora uso apenas uma das metades superiores. Pressione para baixo e repita. Preenchendo as lacunas entre as camadas antes de cobri-lo, só para assegurar que todo esse creme de manteiga está preenchendo quaisquer buracos e aquele favo de mel não vai vazar. Então eu estou apenas achatando o topo agora. Raspo ao redor dos lados com minha espátula lateral. Removo o excesso de creme de manteiga. E agora vou limpar os cantos, ângulo a espátula e a trago para dentro. Então a camada de migalhas não precisa ser perfeita, já que haverá uma segunda camada. Você pode deixá-lo assim e ter um bolo mais nu se quiser. Colocarei listras nele. Então vou colocar isso na geladeira por cerca de meia hora. Se tiver um freezer grande, coloque-o por 10 minutos até o creme de manteiga firmar. A cobertura de migalhas será ideal para a segunda camada do bolo de esponja. A cobertura de migalhas está firme, permitindo a aplicação da segunda camada. Vou fazer listras, então deixei parte do creme de manteiga branco e colori parte dele de amarelo. E coloquei-os em 2 sacos de confeitar separados e vou fazer listras por todo o lado do bolo. E quando chego ao topo, apenas preencho o topo com qualquer cor que eu tenha parado. Neste caso é amarelo.
Agora, com a minha espátula, vou espalhar o topo do bolo de maneira uniforme. Agora, uso a iluminação para destacar áreas não feitas e o raspador nos lados. E as listras devem se misturar uma com a outra. Então, após satisfazer-se com o tamanho, limpe os cantos. Se quiser, pode colocar isso no congelador agora. Deixe o creme de manteiga endurecer para obter uma borda bem nítida. Mas por que adicionar gotas a isso? Eu não acho que isso importa tanto. Farei isso enquanto a manteiga ainda estiver macia. Então, após estar satisfeita com a segunda cobertura, decore o bolo. Usarei as decorações que fiz ontem, conforme preferir. Tenho pipoca caramelizada e maçãs secas. E vou fazer algumas gotas de caramelo, o que significa que o bolo tem que estar frio. Então vou colocar isso de volta no freezer por 5 minutos e preparar meu caramelo para a cobertura. Então eu apenas aqueci um pouco do meu molho de caramelo salgado, que vou derramar pelas laterais, e acho mais fácil fazer isso com um saco de confeitar. E isso é importante para que o bolo esteja bem frio. Caso contrário, o caramelo continua escorrendo. Também armazenei o restante do creme de manteiga amarelo e branco no freezer para usá-lo em um saco de confeitar com bico estrela pequeno. E eu vou apenas confeitar alguns formatos no topo. E é também onde as decorações vão se fixar. E agora eu tenho uma seleção de coberturas, então eu tenho alguns macarons, algumas das minhas pipocas de caramelo salgado. Eu também desidratei algumas fatias de maçã, porque é muito tradicional no Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, mergulhar maçã no mel. E então eu tenho as decorações de glacê real que eu fiz ontem. Tenho as decorações de glacê real que fiz ontem. Você verá que as abelhas, por exemplo, opa, uma caiu. Mas elas saem completamente e eu posso colá-las onde eu quiser. Agora, o que eu notei é que depois que deixei o favo de mel secando, o favo de mel maior estava começando a quebrar. Então acabei preenchendo com um pouco de amarelo, como este aqui, e fiz outro em preto apenas para dar um pouco mais de suporte. Mas mesmo assim, se eu levantar do acetato, é uma peça única e isso parece realmente eficaz. Então vou quebrar um pouco ali. Esta é uma das linhas de contorno que fiz, que ainda parece eficaz. Posso adicionar pequenas quantidades nele. Gosto do efeito bicolor. Então agora é hora de terminar o bolo. Vou começar com alguns macarons aqui embaixo e alguns pedaços de pipoca salgada de caramelo oleosa. Talvez junte as partes para um colchão de 4 peças, com espaço para decorações de doces. Se levanto do acetato, vira uma peça única, que parece eficaz. Vou quebrar alguns. Um dos contornos que fiz parece eficaz, onde posso colocar pequenas quantidades. Gosto do efeito de 2 tons. Agora é hora de terminar o bolo, com pedaços da minha pipoca de caramelo salgado e preencher as lacunas. Usando algumas das fatias de maçã porque elas se encaixam muito bem. E para fazer isso, eu apenas as corto bem fininhas e depois ajusto o forno a 100 graus Celsius e as seco por cerca de uma hora e meia, até que elas enrolem. Vou adicionar um pouco de favo de mel agora. Então eu vou apenas quebrar isso e fazer pequenos fragmentos se sobressaindo. E por último, mas não menos importante, minhas amigáveis abelhinhas. E para finalizar, um pouco de glitter comestível dourado. Então aqui temos o meu bolo de mel ridiculamente complicado. Digo isso pois os bolos de mel normais não têm decoração, então isso é um avanço modesto. Temos a decoração de glacê real, o favo de mel interno e todas as belas decorações em cima.